Bom, galerinha, a nossa aula de hoje vai ser sobre a parte de impactos ambientais. A gente vai falar da ação do homem na natureza, certo? O tema dessa semana vai ser a parte de impactos ambientais, que a gente vai ver na live, e a parte de biomas. Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente já viu no curso até agora. Olha, a gente começou vendo a parte de população e a parte de comunidade. A gente viu que é uma sucessão ecológica, a gente viu as relações ecológicas, as alelobioses, a gente viu as relações harmônicas, as relações desarmônicas, tanto as intraespecíficas como as interespecíficas. E essa parte de relações, essa parte de ecologia, para o Enem é muito importante, sempre cai, beleza? E um volume grande de questões. Tem anos que caem 5, 6 questões só de ecologia, para você ter uma ideia, beleza, gente? Então não perde as aulas. Se você faltou alguma live, você pega o link comigo para poder reassistir. Se você está inseguro, quer reassistir a live, Barnil, eu assisti, mas eu quero reassistir. Pode falar comigo que eu passo para você o link sem problema, beleza? E tenta acompanhar na sala de aula. Outra coisa, gente, ó, que é importante demais, resolver as questões do módulo. Lembra que a gente estabeleceu uma meta no início do curso, que é que até o final do curso você resolver todo o módulo. O módulo não é grossão, é um módulo razoável, é um módulo que tem uma meta alcançável. Ou seja, você consegue bater essa meta aqui daqui até o final do semestre. Mas você tem que ter organização. Você tem que, durante a semana, estabelecer, eu vou resolver questões aqui pelo menos 3 dias da semana. Ou então, todo dia eu vou resolver 1 ou 2 questões. Para você ir conseguindo avançar e ter regularidade. O segredo do Enem é regularidade. Não esquece isso, beleza? Bom, a nossa live de hoje é uma das mais importantes para o Enem. A nossa live de hoje. A live vai falar sobre impactos ambientais. Eu quero começar falando para vocês sobre o que é uma espécie exótica. A espécie exótica, olha o nome. O que é uma coisa exótica? É uma coisa diferente. Diferente do comum, diferente do que é natural. Então, exótico, gente, é quando você tem uma espécie que não faz parte daquele ambiente. Ou seja, uma espécie que não é natural daquele ambiente. A gente pode chamar também de espécie invasora. Você pode chamar de espécie natural ou espécie invasora, beleza? Bom, a espécie natural ou invasora veio de outro ecossistema, veio de outro ambiente. Ela pode ser chamada também de espécie alóctone. Espécie alóctone. Não esquece, todos esses termos podem cair na prova, mas são fáceis, ó. Espécie invasora, o nome já diz, ela invade aquele ecossistema. Espécie exótica, exo, você lembra logo que veio de fora, exo. Diferente de uma espécie endêmica, endógena, entendeu? Endêmica, de dentro. Então você vai pela terminologia da palavra, você vai pelo prefixo da palavra, por exemplo. Beleza? Agora, esse termo alóctone é um termo que pode confundir vocês. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho uma espécie que é típica de um determinado ecossistema, por exemplo, o leão. O leão é típico da savana. Então, o leão ele é endêmico da savana. Ele é natural da savana. Beleza? Então, ele é autóctone da savana. Então, autóctone é que é do próprio meio, do próprio ambiente. Agora, se eu pegar, por exemplo, o leão e colocar o leão numa floresta amazônica, não tem leão na floresta amazônica. Então o leão passa a ser uma espécie invasora na floresta amazônica. O leão passa a ser uma espécie alóctone, porque ela saiu do local de origem, entendeu? Ela está num local que não é o local dela, não é o local de origem dela. Então, alóctone é quando é uma espécie que veio de outro local. Um local diferente. Alo quer dizer diferente. E autóctone é que é daquele mesmo local, daquele mesmo ambiente. Bom, isso aqui cai muito. Isso aqui não, na verdade, isso aqui não cai no Enem, não. Isso aqui chove no Enem. Chove demais no Enem, isso aqui. Bom, a espécie... o exemplo que eu vou trabalhar com vocês é o exemplo do caramujo. O caramujo, você lembra, é um animal invertebrado do grupo dos moluscos. Então, o caramujo é um molusco.
molusco. O caramujo é um molusco que apresenta a parte visceral, ou seja, os órgãos viscerais, aqui ó, nessa região onde ele rasteja, que é o pé. Então ele tem a parte gástrica visceral, exatamente onde ele rasteja, no pé dele. Então é um molusco do grupo dos gastrópodes. Ele é um gastrópoda. Gastro quer dizer a parte dos órgãos, das vísceras. No poda quer dizer pés, nos pés. Então é um gastrópoda. Bom, o Enem pode cobrar alguma coisa sobre reino animalia. E a gente vai estudar isso ainda mais para frente. Mas só lembrando aqui, gente, que os gastrópoda, eles apresentam um corpo mole, porque todo molusco tem um corpo mole. Agora eles são providos de conchas, ó, eles têm essa concha. E essa concha dos gastrópoda é uma concha calcária, ó, é uma concha calcária, certinho? A concha dos gastrópoda. É feita de carbonato de cálcio, por exemplo. E qual é a função? Proteção. Além disso, os gastrópodas apresentam essa língua raspadora que tem placas de carbonato de cálcio chamada de rádula. Então, uma das coisas mais importantes aí do grupo dos gastrópoda, do grupo dos caramujos, é a presença da rádula. O que é a rádula, Barnil? É a língua raspadora. É a língua raspadora dos gastrópoda. Beleza? Só que nesse exemplo aqui, ó, existe o caramujo, que a gente vai chamar de escargot verdadeiro, que é muito apreciado na culinária europeia, na culinária francesa, o escargot. E existe uma outra espécie que é diferente, que é encontrada na África, que é o escargot africano. Essa espécie tem mais carne, é mais volumosa. Então, pensando em ter mais lucros, pensando em ter mais, como é que eu diria, ter mais vendas, lucros, mais resultados, os restaurantes começaram, na verdade, os criadores começaram a cultivar esse tipo de escargot que é maior do que o escargot verdadeiro. Só que esse escargot, ele não é típico da Europa nem do Brasil. Ele é um escargot africano, ele foi trazido. Então ele se tornou uma espécie invasora. Por quê, Barnil? Porque os criadores de caramujo, os criadores de... É uma delícia? O escargot africano? Pois é, mas deixa eu lhe contar a história toda. Repare isso, já comeu ou foi, Amandinha? Sério? Ah, não acredito. Pois é. Ó, os criadores, eles começaram a cultivar esse escargot africano, só que na época que isso aconteceu, o mercado não assimilou muito bem. Os restaurantes, eles não conseguiam vender muito bem esse tipo de escargot. As pessoas preferiam o escargot verdadeiro. O escargot verdadeiro. E aí, resultado, os criadores começaram a ter prejuízo com essa espécie e soltaram o ambiente. Parece que vai dar errado. Exatamente. Não sei se era, mas parecia igual. Pois é. Então, resultado. Os criadores trouxeram essa espécie aqui, ó, de outro ambiente, de outro ecossistema, pensando que ia dar um melhor resultado financeiro. Só que não foi muito bem aceito. Aí o resultado é que começaram a tomar prejuízo e aí soltaram essa espécie no ambiente natural. E aí essa espécie passou a ser uma espécie exótica, invasora daqui do Brasil e de alguns locais da Europa, entendeu? Então ela se tornou uma espécie invasora. Mas é que tá. Qual é, Barnil, o grande problema de uma espécie invasora? Bom, eu listei aqui 5 problemas que podem cair no Enem. Então eu listei aqui 5 consequências que podem cair no Enem sobre espécie invasora. Cuidado! Isso aqui não é só sobre o caramujo. Isso aqui é sobre o tema espécies invasoras, beleza? Então, eu trouxe aqui o exemplo do caramujo, mas poderia ser qualquer outro exemplo. Poderia ser uma estrela do mar, poderia ser uma erva daninha, uma planta invasora. Bom, a espécie invasora, no geral, ela apresenta ausência de predadores naturais. Por quê? Porque ela chega num local onde não é natural ela.
Então ela vai encontrar um ambiente onde não existe um predador ali que já reconhece ela como alimento. Então ela vai levar alguma vantagem. A ausência de predadores naturais. Segundo, se ela não tem predadores naturais, está chegando naquele ambiente, ela no geral tende a levar uma vantagem competitiva com as espécies nativas. Espécie nativa é o mesmo que espécie natural ou endêmica, beleza, gente? Espécie nativa. Então quer dizer, Barney, que pelo fato de não ter predadores, vai levar uma certa vantagem em relação às espécies nativas e vai levar, consequentemente, a um crescimento populacional. A população ela vai começar a se expandir e isso pode fazer com que se torne uma praga agrícola, porque esses caramujos se alimentam de plantas. Então imagina esses caramujos se desenvolvendo, a população crescendo no ambiente rural. Imagina um ambiente, numa localidade, numa cidade que é forte na produção de hortaliças. Então o que acontece? Esse caramujo pode se tornar uma praga no cultivo de hortaliças. Então olha a consequência que pode trazer para o ambiente. Além do que, algumas espécies exóticas podem ser vetores para doenças humanas. Lembre que alguns caramujos são vetores, né? Alguns caramujos são hospedeiros de verminoses, de parasitoses. Entendeu, gente? Então existe uma série de consequências que podem ser trazidas para o ambiente a partir de uma espécie que não existia ali. Espécie invasora. Eu vou contar um outro caso interessante. Na verdade, eu vou contar dois casos. Tem o caso dos coelhos que foram levados para a Austrália. Então, na Austrália não tinha coelhos, mas os coelhos foram levados para lá. E aí, o que acontece? Se tornou uma praga. A proliferação de coelhos lá, tem vezes que você mata, os coelhos se proliferam demais, e aí o Estado tem que matar os animais para poder tentar conter o avanço da população. É como se fosse extermínio. Os coelhos, eles acabam sendo, a carne do animal acaba sendo perdida de tanto coelho que tem, acaba se tornando uma praga naquele ambiente. Um outro exemplo interessante é no conjunto de ilhas do Pacífico. No conjunto de ilhas do Pacífico, os pescadores começaram a ter dificuldade com a pesca. Começou a faltar pescado na cadeia alimentar. E aí eles descobriram que naquele local chegou uma estrela do mar que não existia. Uma estrela do mar invasora. Como, Barney? Como é que ela chegou ali? Ela chegou, gente, através do que a gente chama de água de lastro. O que é isso, Barney? Água de lastro? É a água que é usada nos navios. Porque, por exemplo, quando um navio sai carregado de um porto e vai para outro porto, ele vai estável, porque está carregado, está pesado, e aí ele vai com uma certa estabilidade. Chega lá, ele descarrega. Só que às vezes não tem carga para voltar cheio. E ele precisa voltar vazio. E aí, às vezes, para voltar vazio, ele fica muito instável. Aí o que acontece? O pessoal vai e enche o lastro do navio com água. Para quê, Barnil? Para poder dar estabilidade no retorno, já que não tem carga para voltar. E aí, resultado, provavelmente alguma estrela do mar entrou nessa água e viajou, atravessou o oceano e chegou nessas ilhas. E aí começou a se proliferar, começou a se desenvolver. Resultado, essa estrela do mar não tinha predadores naquela ilha. Ela encontrou um alimento que era o recife de corais. Então começou a se alimentar dos corais. E aí, resultado, quando começou a se alimentar dos corais, os corais têm parceria com algas. E aí começou a comprometer toda a cadeia alimentar. Então, consumir os corais servem de alimentos para os peixes, então começou a afetar os peixes. Aí, resultado, os pescadores resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, pegaram as canoas, pegaram lá, sei lá, as facas, os facões, e mergulhavam para matar a estrela do mar. E aí começaram a cortar as estrelas do mar e largar lá. Cortava e largava lá. Resultado, a estrela do mar cortada, ela regenera. E cada pedaço forma uma nova estrela. Então, resultado, ao invés de resolver o problema triplicou, entendeu? Porque cada pedaço acabou se transformando numa nova estrela do mar. Olha que viagem. Digamos uma hidra, pois é.
Alto potencial biótico. Exatamente. Aí é coelho para não acabar mais. Perfeito. Ó, Thales, em relação a esse negócio de potencial biótico, vale a gente lembrar o seguinte. Uma espécie, ela tem alto potencial biótico quando o ciclo de vida dela é curto e ela gera muitos descendentes em pouco tempo, certo? Agora, o potencial biótico de uma espécie, você tem que lembrar que tem a ver com as características reprodutivas da espécie, beleza? Por quê? Porque o crescimento real da espécie depende do ambiente. O potencial biótico não. O potencial biótico considera um ambiente ideal. Então, o potencial biótico é teórico, é conceitual, não é real. Entendeu? Por exemplo, o coelho, de fato, o coelho tem realmente um potencial biótico grande. Né? Os ratos também, os roedores também, têm um potencial biótico grande. Inclusive, na própria Austrália também tem um problema grande com roedores, que de vez em quando explode a população de roedores, e aí tem que acabar dizimando a população, por conta do potencial biótico alto. Lembre que quando o ambiente é favorável, o crescimento real se aproxima do potencial biótico. Quando o ambiente é desfavorável, o crescimento real se afasta. Então, esses casos que a população explode, que aumenta muito a população, é porque o ambiente ficou favorável. Um ambiente favorável é o que, Barninho? Pode ser a ausência de predadores, pode ser uma condição climática específica favorável ao acasalamento, entendeu? Pode ser a oferta de alimento e assim por diante. São os fatores climáticos. Galerinha, fala pra mim, posso passar esse slide aqui, gente? Deu para você entender mais ou menos a dinâmica de uma espécie invasora? Já tiraram um print aí? Beleza. Vamos nessa. Bom, olha essa questão aqui, gente. É uma questão que está no módulo de vocês, na página... É uma questão 28, que está na página 86. Então, quem quiser aí acompanhar de casa, pelo módulo, eu acho que todo mundo já conseguiu chegar ao módulo, né? O de Thales já está na mão, o de Matheus também, o de Amandinha. Já pegaram o módulo, né, gente? Todo mundo já pegou o módulo, né? Confirma comigo aí. Amandinha já. Thales também, não foi, Thales? O de Thales chegou, o de Matheus também, o de Gabriel também, que eu mandei há pouco tempo. Então, beleza, vamos lá. Essa questão está na página 86. Ela diz assim, ó, gente. Apesar de belos e impressionantes, ó, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 80, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superado somente pela destruição direta de habitats pela ação do homem. Ou seja, ó, preste bem atenção nessa frase. Ou seja, as espécies invasoras causam impactos ambientais e só perdem para a ação do homem. Rapaz, é mole. Ou seja, a espécie que mais degrada o ambiente é a espécie humana. Bom, em segundo lugar, as espécies invasoras. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam espaço de organismos nativos. As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de... Bom, qual que é a vantagem de uma espécie invasora? Letra A. Não apresentar genes deletérios no seu pool gênico. Uma espécie invasora não tem genes para a doença? Você acha o quê? Porque pool gênico quer dizer conjunto de genes. Perfeito, Thales. Falso. A espécie invasora vai ter genes para a doença. Porque genes deletérios são genes causadores de doenças.
são genes que vão diminuir a chance de sobrevivência. A espécie invasora pode ter genes deletérios? Pode sim. Então isso aqui, ó, não é uma vantagem, não é uma vantagem para a espécie invasora. Pelo contrário, ele pode ter genes deletérios e isso pode ser uma desvantagem. Bom, letra B. Não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. E aí? Isso não adianta nada a ver, letra A. A letra B, você marcaria o quê? A espécie exótica é interessante saber. Ó, Thales, isso que você fez agora é fundamental. Isso que você fez agora é interessante saber. Ou seja, você está criando um código. Qual que é o código? Você vai fazer uma pequena marcação aqui e vai ler as outras. Mas essa daqui tem potencial. Entendeu? Faça sempre assim. Faça sempre assim. Para o Enem, principalmente. Para o Enem, principalmente. Tem aluno que fica meio desesperado. Tem aluno que faz assim, rapaz, se eu tiver sem tempo, eu vou encontrar a alternativa verdadeira, marcar logo e passar para a próxima. Gente, para o Enem, por mais que você perca algum tempo, é ideal você ler todas as alternativas. Por mais que a letra A esteja muito interessante, mas leia as outras. Porque tem os distratores. O que é um distrator, Barninho? Bom, às vezes uma alternativa, ela fala uma coisa verdadeira, fala uma verdade, mas às vezes não respondeu a pergunta. E aí você às vezes está um pouco aflito, está um pouco ansioso e acaba se passando. Quando você lê todas, você acaba tendo uma capacidade de distinguir melhor as alternativas, escolher melhor a alternativa e contempla. Peraí, gente. Ai, espirrozinho aqui. E contempla o que foi perguntado. Certinho? Então vamos lá. Letra C. Apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental. Olha, a espécie exótica apresenta características para que ele possa se adaptar a qualquer clima e qualquer condição? Falso. Perfeito. Porque isso aí está parecendo um pouco com lamarquismo, né? O organismo se modifica para se adaptar a qualquer custo. Esqueça isso, galerinha. Não rola. Ô, Barninho, então peraí, uma espécie invasora, ela pode não sobreviver e não causar problema nenhum? Pode sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Pegue um urso polar, coloque no deserto do Saara. O urso polar no deserto do Saara é uma espécie invasora, mas não vai para frente. Ele não vai sobreviver lá, porque ele não tem nenhuma adaptação para aquelas condições climáticas, entendeu? Pois é, Thales, isso é uma dica, viu, Thales? Isso é uma dica. Esse negócio de qualquer, tudo, todos, é sempre suspeito, sempre suspeito. Mas em algumas situações, Thales, eu posso colocar todos e posso colocar sempre e ser verdadeiro. Então, cuidado. É sempre suspeito. Sempre fique com o pé atrás. Há uma tendência grande de ser falso. Mas faça uma análise criteriosa. Não vacile, não. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou cortar. Letra C, corta. Letra D. Apresentar a capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Capacidade de consumir toda a variedade de alimentos. Bom, a espécie exótica, ela não é um problema porque ela consome toda a variedade, não. Ela pode ser um problema mesmo consumindo só um tipo de alimento. Às vezes, consumir só um tipo de alimento pode acabar esgotando mais rápido aquele alimento no ambiente e pode causar um impacto mais imediato. Então, não necessariamente toda a variedade. E aí vai a dica de Thales, ó. O todo aqui foi que cagou tudo. Então, ó, falso, falso, falso. Letra E. Apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que as espécies nativas. Ô, gente, tamanho corporal nem sempre é uma vantagem. Essa coisa de que o organismo ele leva vantagem porque é grande, eu sou a prova viva disso. Não é bem assim. Então não precisa ter não precisa ter tamanho para ter sucesso, entendeu?
Isso entre os seres vivos também. Então, por exemplo, se chegar uma espécie exótica que tem um tamanho muito grande e ela for lenta para poder caçar, ela talvez não tenha uma vantagem. Talvez não tenha uma vantagem competitiva. Entendeu? Então o tamanho nem sempre é vantajoso. Vocês dão risada, né, seus miseráveis? Vamos lá. Então, falso. Então sobrou aqui a letra B. A letra B realmente é interessante e tem muito a ver. Por quê? Porque a grande vantagem de uma espécie exótica, de uma espécie invasora, é que ele tem, geralmente, a ausência de predador, a ausência de parasita naquele ambiente natural. E isso realmente traz para ele uma vantagem. Então a letra B responde a pergunta. Perfeito. A alternativa correta é a letra B. Gente, eu quero ver aí. O que é isso, Thales? R/F. Boiei agora aí, velho. Boiei. Gostei. Olha pra Thales, velho. Pronto. Rapaz, esse cara dá um show, velho. Uma questão rápida e fácil. Também achei, Thales. A gente demorou aqui porque a gente está resolvendo, mas achei também. E essa classificação é prática. Você tem que ir praticando. Toda questão tenta fazer isso. Perfeito, Thales. Aí, ó, jogou duro. Gostei de ver. Gente, joga no chat aí para ver se vocês estão lembrados. Espécie exótica ou invasora é chamada de alóctone ou autóctone? Deixa eu ver se você fixou isso. Isso. E a espécie nativa? Autóctone. Agora, AU, viu, gente? Autóctone. Pera aí, vocês vacilaram aí. Alóctone é a invasora. Perfeito. Autóctone de alto, si próprio, viu, Thales? É uma espécie nativa. Entendeu, Amandinha? Alóctone é uma espécie que veio de fora. E auto é de dentro, que é própria do ambiente. Não, a Amandinha falou certo. Você falou certo, Amandinha. Thales que botou errado aí. Escreveu errado. Mas você escreveu certo. Beleza aí, Amandinha? Alóctone, invasora, autóctone. A Amandinha tá dando mole? Alóctone, invasora. Autóctone é com U. Escreveu com L, errou igual. Carniça, errou igual a Thales. Vamos lá. Vou apagar aqui, viu, gente? Bom, vamos ver agora, gente, uma outra situação que cai bastante no Enem também. É o que a gente vai chamar de bioacumulação. Ó, bioacumulação. É quando acumula no ser vivo um determinado poluente. Certo? Então, ó, bioacumulação. É quando acumula no ser vivo um determinado poluente. Isso aqui também é chamado de magnificação trófica, porque uma coisa magnífica é uma coisa que vai aumentando. Trófica é porque vai aumentando na cadeia alimentar. O produtor tem menos, o consumidor primário tem mais, o consumidor secundário tem mais, o consumidor terciário tem mais. Então, na cadeia alimentar, o poluente vai se acumulando. Mas, Barnion, qual que é o conceito de poluente? Gente, poluente é qualquer substância, qualquer molécula, qualquer resíduo que não é biodegradável. Porque tudo que é biodegradável é reciclável, então não é poluente, entendeu? Mas aí, se eu tenho alguma substância que está presente no meio e não consegue ser degradada, não consegue ser reciclada, ela vai causar um impacto. E esse impacto pode ser
a bioacumulação. Valeu? Bom, olha para esse exemplo aqui. Por quê? Porque os casos de bioacumulação mais famosos são os de metais pesados e os de agrotóxicos. Beleza? Lembre que, por exemplo, metal pesado, por exemplo, mercúrio. Mercúrio causa lesões neurológicas. O mercúrio, que é usado no garimpo, que é usado para poder retirar o ouro de Bateia, né? O ouro de Bateia, o garimpo de Bateia, que é feito no rio. Ele vai para o rio, vai para a cadeia alimentar, vai para os peixes e vai para a população que come os peixes. Só que o mercúrio no sistema nervoso acaba destruindo os neurônios. Então leva à demência, porque ele vai se acumulando na cadeia alimentar e afeta o sistema nervoso. Beleza? O chumbo, por exemplo, causa uma doença que a gente vai ver aqui no final da aula, que é o saturnismo, que é uma intoxicação por chumbo que vai bloqueando várias enzimas do corpo da gente. E as células vão morrendo. Por quê? Porque vai tendo uma inibição enzimática. Beleza? Então, os metais pesados são um grande problema de acumulação na cadeia alimentar. Mas o exemplo que eu vou colocar aqui, gente, é o exemplo mais famoso de provas, que é o exemplo de um agrotóxico chamado DDT. O nome químico do DDT é difenildimetiltricloroetano. Barninho, precisa decorar isso? Não. Por isso que eu não coloquei aqui. Eu nem escrevi. Não precisa, só precisa saber a sigla. E o DDT tem uma história interessante que ficou conhecida com o nome de Primavera Silenciosa. Essa história, Primavera Silenciosa, tem a ver com um episódio que aconteceu nos Estados Unidos. Existe uma região nos Estados Unidos que a caça, ela em certas épocas do ano, ela é autorizada. Caça de quê, Barninho? Caça de vários tipos de animais silvestres. Por exemplo, o pato selvagem. Então, a caça de pássaros, de patos selvagens, em algumas regiões dos Estados Unidos é autorizada em algumas épocas do ano. Tem a época de caça. E aí os caçadores se equipam, eles vão para poder caçar esses animais e tal, e ficam na floresta, eles acampam, eles passam dias lá em acampamentos e tal. Só que, nos últimos anos, né, isso foi mais ou menos na década de 70, década de 80, aconteceu que teve uma infestação de mosquitos. Mosquitos transmissores de doenças. E aí, rapaz, nessa época, a caça ficou muito comprometida. E tem alguns estados lá que vivem disso, quer dizer, que o turismo é forte para isso. E aí teve um impacto econômico muito grande naquela região por conta dos insetos. E aí, Barninho, aí eles pegaram, gente, esse DDT, que é um inseticida, é um organoclorado, ele tem cloro na composição, é um inseticida, ó, e usou na lavoura. Desculpa, na lavoura não. E usou esse inseticida para combater os insetos que estavam atormentando os caçadores. Beleza? Bom, esqueça a lavoura, esqueça a malária. Depois eu vou comentar sobre isso aqui. Então, o DDT foi utilizado para combater os insetos que estavam importunando os caçadores. Beleza? Então, o DDT que foi pulverizado naquela região acabou contaminando o solo. Só que, quando você tem ali a contaminação do solo e a chuva, vai ocorrendo aí uma certa lixiviação e esses poluentes vão caindo na água. E aí, rapaz, o DDT começou a contaminar o ecossistema aquático. Lembre que o ecossistema aquático ele tem o fitoplâncton como produtor, porque o fitoplâncton são algas, são cianobactérias que fazem fotossíntese, ou seja, eles absorvem a energia da luz, ó, absorvem a energia da luz, é o fitoplâncton. Lembre que o fitoplâncton absorve uma quantidade X de energia, mas boa parte da energia vai ser dissipada. Lembre disso, ó, que a energia vai se perdendo, vai sendo dissipada, vai sendo consumida. Lembre que o que sobra de energia para o próximo nível é pouco. Então, gente, vai lembrando que em cada nível vai tendo dissipação da energia. Então, de um nível para o outro,
o nível de energia, ó, de um nível trófico para o outro. Porque aqui, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível trófico. Lembra? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Lembre que ao longo dos níveis tróficos, a quantidade de energia de cada nível, ó, vai reduzindo por causa da energia que vai sendo dissipada. Aí é que tá. Se de um nível para o outro passa menos energia, então os organismos que estão mais distantes dos produtores, por conseguirem menos energia, acabam consumindo mais. Então pare para pensar assim. Se eu me alimento de plantas, então o nível de energia dos produtores é maior. Então acaba que a gente consome menos matéria orgânica, porque a gente consegue mais energia. Então, por exemplo, se você trabalha e você trabalha menos e ganha. Se você ganha muito com o seu trabalho, então você trabalha pouco. Porque você não precisa, né? Então, digamos assim, você trabalha menos. Agora, se você ganha nada, se você ganha muito pouco, para poder ganhar um pouquinho mais, você se mata de trabalhar. É a mesma relação. Ou seja, quem se alimenta do fitoplâncton acaba consumindo menos matéria orgânica. Quem se alimenta dos peixes acaba tendo que consumir mais matéria orgânica para compensar o nível energético que é pequeno. Então vamos lá, recapitule comigo isso aqui. Na cadeia alimentar, o nível de energia diminui, porque a energia vai dissipando. Agora, o nível de consumo de matéria vai aumentando. Então, o consumo em cada nível de matéria vai aumentando e o nível de energia vai diminuindo. Beleza? A consequência disso é que se a gente vai comendo mais matéria e a matéria é degradável, se ela é degradável, não tem problema. Porque se ela é degradável, ela vai ser reciclada, vai voltar. Mas se a matéria é uma matéria não degradável, os seres vivos não degradam, aí ela se acumula. Resultado: um estudo foi feito nos Estados Unidos para avaliar o DDT depois que foi aplicado lá para os mosquitos. Beleza? O DDT no fitoplâncton tinha uma concentração de 0,0000003 partes por milhão. Isso no fitoplâncton. Depois de ter sido aplicado o DDT para combater os insetos. Depois de alguns anos. Beleza? Quando foi feito o estudo no zooplâncton, eles perceberam que o zooplâncton estava com a concentração de 0,04 partes por milhão. Olha quanto aumentou de um nível para o outro. Aumentou dramaticamente. Do zooplâncton para os peixes, houve um aumento também muito razoável. De 0,04 passou para 0,5 partes por milhão. Para os peixes maiores, passou a ser 0,2 partes por milhão. Beleza? Para as aves, aumentou para 0,2 não, para 2 partes por milhão. Nas aves ficou 25 partes por milhão. Então observe que na cadeia alimentar, o DDT se tornou crescente. O nome disso é magnificação trófica. Agora, Barninho, por que eles foram investigar isso? Sabe por quê, gente? Por quê? Porque quando eles jogaram o DDT, os insetos foram eliminados. E aí eles voltaram a caçar. Só que quando eles voltaram a caçar, eles perceberam que o número de aves diminuiu. Por isso que fizeram esse estudo. E eles descobriram que o número de aves diminuiu. Por quê? Porque a concentração de DDT nas aves estava tão alta, que os ovos eles eram postos com a casca mole. Então eles perceberam que o acúmulo exagerado de DDT nas aves, que são o último nível da cadeia alimentar desse ecossistema, estava tão alto que comprometia o metabolismo das aves, inclusive o metabolismo de calcificação dos ovos. A consequência foi o quê? As aves não conseguiam mais se reproduzir. Resultado: eles eliminaram os mosquitos
E aí podiam caçar em paz, mas acabaram eliminando as aves. E aí não tinha ave para caçar. Se tornou incoerente, entendeu, gente? Se tornou incoerente. Então, resultado, a solução que eles criaram para poder resolver o problema do inseto acabou criando um outro problema, que foi a dizimação das aves da região. Então não tinha mais pato para caçar. Certo? Então eles perceberam que tinha que fazer o quê? Recuperar o ambiente. E tinha que retirar desse ambiente o DDT que foi colocado ali. Acontece que o DDT, por conta dessa história, chamada Primavera Silenciosa, e aí vamos entender por que do nome. Por que o nome é Primavera Silenciosa? Por quê? Porque o período de caça era o período da primavera. Só que quando eles iam caçar, a primavera, cheia de patos, de aves, você sabe que os patos e as aves fazem muito barulho quando estão na época de acasalamento. Fazem muita zoada, muito barulho. Só que aí a primavera ela se tornou silenciosa pela ausência das aves. Entendeu? Por quê? Porque as aves acumularam DDT. Então esse fenômeno primavera silenciosa é porque as aves morreram pelo excesso de DDT e o DDT foi usado para poder combater os mosquitos, inicialmente. Entendeu? Então isso gerou toda uma problemática ambiental. A partir daí, os países eles passaram a não usar mais DDT. Vários países baniram o DDT das suas lavouras, né, da sua utilização. O Brasil ainda não. O Brasil ainda usa o DDT nas lavouras. Para quê, Barnil? Para combater os insetos, porque o DDT é um inseticida, e os insetos são a principal praga das lavouras, e usa o DDT para combater, por exemplo, um mosquito que transmite a malária. Você lembra o nome do mosquito que transmite a malária? Joga para mim aí, vai. Alguém lembra? O nome do mosquito que transmite a malária? Deixa eu dar uma dica para vocês. Ó, eu sei que não é esse assunto, a aula de hoje. Porque a gente vai estudar isso ainda, são as parasitoses. Agora, o Enem, quando cobra malária, ele cobra detalhes aprofundados. Então, isso, Amanda, é o anófeles. Perfeito. Então, ó, em relação à malária, é importante que você já vá ficando ligado, porque quando cai malária no Enem, cai em questões aprofundadíssimas. Então, gente, ó, em relação à malária, você vai dizer o quê? Que o vetor é o mosquito anófeles. É o mosquito anófeles. Certinho, gente? Então não esquece. Ó, cuidado com o detalhe, viu, Amandinha? Cuidado com o detalhe. O mosquito anófeles, ele não causa a malária. Ele transmite. Porque quem causa a malária é um protozoário chamado Plasmodium. Certinho? Então, ó, sobre malária, é importante você ficar sempre ligado. Galera, alguma dúvida sobre esse caso do DDT? Alguma dúvida sobre esse lance de bioacumulação ou magnificação trófica? Se tiver, gente, alguma dúvida, fale agora, hein? Senão eu vou passar. Isso, Amanda. Pô, brocou, viu? A fêmea infectada é que transmite a doença. Ah, Barnil, é só a malária? Não. A dengue também é a fêmea. Beleza? O que mais? Febre amarela é a fêmea. Zika, chikungunya é a fêmea do mosquito. Só que, Amandinha, febre amarela, zika, dengue, chikungunya é o Aedes aegypti. Beleza? E a malária é o anófeles. Agora são as fêmeas. Beleza? São as fêmeas. Elas transmitem. Agora ela tem que estar infectada. Perfeito. Ó, a malária, ela tem um vetor que é o anófeles. O anófeles é um inseto. É um inseto. Agora, ó, a malária tem um causador.
O causador da malária é o Plasmodium. Você pode falar Plasmodium ou Plasmodium com o M no final, Plasmodium, beleza? O Plasmodium, ele é um protozoário, ou seja, é um eucarioto unicelular, é um protozoário. Já a dengue é causada por um vírus. Dengue, febre amarela, zika, chikungunya são virais, certo, gente? Não esquece isso. Beleza aí, Thales? Tranquilo aí? Show de bola. Posso passar, gente? Vamos nessa. Vamos ver agora aqui uma questão. Olha para essa questão aqui como foi fácil, gente. Olha para essa questão como foi fácil. Bom, suponha, é a questão que está é a questão 15 da página 83. Então, quem quiser abrir o módulo aí, pega o módulo, abre aí na página 83 do módulo. Bom, diz assim, ó, suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal. Ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Qual é a cadeia alimentar? Por exemplo, o plâncton, ele é o produtor, é o primeiro nível. O plâncton serve de alimento para a pulga d'água, que é o consumidor primário, é o segundo nível. Então, o plâncton é o primeiro nível, pulga d'água é o segundo nível. A pulga d'água serve de alimento para a piranha. A piranha é o consumidor secundário. Então, a piranha é o terceiro nível. A piranha serve de alimento para o tuiuiu. O que é o tuiuiu, gente? O tuiuiu é uma ave. Você sabia disso? O tuiuiu é uma ave endêmica do Pantanal. É típica do Pantanal. É uma ave símbolo do Pantanal. É uma das maiores aves do Brasil, certo? A envergadura dela é imensa. É uma ave imensa. É o tuiuiu. O tuiuiu, gente, aqui nessa cadeia alimentar, ele é o consumidor terciário, ou seja, é o quarto nível. Vamos lá. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um resultado de 6,1. 6,1 partes por milhão, ppm. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar? Qual será? Beleza? E aí? Galera, lembre que o lambari, se você olhar aqui, o lambari é um tipo de peixe. É um tipo de peixe, ó, que se alimenta também do consumidor primário. Se alimenta também, ó, na cadeia alimentar. Então vamos lá, se o lambari tem uma pontuação de 6,1, e aí que tá, olha para as alternativas. Eu tenho aqui letra A, B, C, D e E. Deixa eu ver aqui. Ó, Amandinha jogou na letra C. Thales também jogou na letra C. É o único que tem ordem. Isso, Thales. Pronto. É isso que eu ia falar. Se você olhar aqui, ó, a letra A tem ordem decrescente. Aí, aí faliu, né? Porque a bioacumulação aumenta do produtor para o último nível e não decresce. Então, a letra A você corta logo. A letra B está constante. E aí você tem que lembrar que na magnificação trófica, ó, o nível não é constante. Corta logo. Eu vou pular a letra C. Aqui você vê que de 2,1 foi para 3,9, 4,1 depois caiu. Ou seja, o último nível é que tinha que estar maior, caiu. Então o resultado corta a letra D. E a letra E também, ó, gente, ó, o plâncton está com 8,8, aqui caiu para 5. Ou seja, e no último aumentou. Então o aluno meio assim despercebido, ele viu logo que se tratava de uma bioacumulação, né, de uma magnificação trófica. O aluno que só olhou aqui para o último nível e viu aqui, ó, o último nível alto, aqui, ou por exemplo, aqui também está alto, né? Mas que viu aqui o último nível alto, pode ter vacilado. Então o resultado, ó, aqui corta também.
Se você olhar, o que está crescente é a letra C. E aí, questão fácil ou difícil? É o único que está crescendo. Perfeito. Vocês acharam o quê? Fácil ou difícil? Muito fácil. Então é uma questão RF, como colocou Thales aí. Fácil demais. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Essas questões eu não inventei. Eu peguei do próprio Enem, questões dos anos anteriores, para mostrar que o Enem cobra muito ecologia e as questões de ecologia, no geral, não são difíceis. São questões fáceis. Agora, algumas exigem um pouco de atenção, beleza? Galerinha, o Meet ele vai derrubar a gente. Eu vou postar novamente aí o link para vocês, tá joia? A gente vai sair, aquela troca faceira. Beleza, gente? Vamos lá? Vou embora, hein? Vou postar lá o link para vocês entrarem novamente, tá combinado? Vamos lá. Bora, Thales. Ai, Thales, que figura. Ah, você é uma figura, viu, Thales? Figuraça, você é brother mesmo. Vamos lá. Cadê a Mandinha, rapaz? Será que ela não conseguiu entrar? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se deu algum problema com a Mandinha, viu, Thales? Rapidinho. Tá dizendo que não tá conseguindo. Deixa eu mandar pra ele aqui. Peraí.
Ô, Amandinha, você é doida? E aí, Amandinha? Ai, Amanda doida. Ô, Amandinha, é, saiu pra pegar água dois se... Ô, Amandinha, é porque o Google Meet... É porque o Google Meet, ele derruba a gente pra gente poder abrir uma outra, uma outra reunião. E aí não deu pra voltar naquela. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ver agora, gente, o processo de eutrofização. Ó, se liga. Eutrofização quer dizer verdadeira alimentação, porque a palavra eu quer dizer verdadeira. Então é quando tem uma verdadeira quantidade de nutrientes no ambiente. Ah, Barney, mas eu nunca ouvi dizer que excesso de comida, fartura, é um problema. Mas no ecossistema é, gente. A fartura no ecossistema pode levar à destruição do ecossistema aquático. Então o que é eutrofização? É o excesso de nutrientes que é despejado no ambiente aquático que vai levar ao colapso do ecossistema. Mas como, Barney? Você tem que saber o passo a passo. Isso acontece geralmente quando o homem ele lança no ecossistema aquático o esgoto. Lembre que o esgoto ele pode ter duas origens. Ó, o esgoto ele tende a ser o esgoto liberado pelas residências. A gente vai chamar de esgoto doméstico. O esgoto doméstico, você tem que lembrar que ele é rico em matéria orgânica, ou seja, coliformes fecais, matéria orgânica. E tem também uma outra fonte, que é o esgoto industrial. O esgoto industrial, ele tende a ser rico em matéria inorgânica. Certo, gente? O que a gente vai chamar de sais minerais, que é o nitrato, o fosfato e o potássio, que a gente vai chamar de NPK. Esse esgoto industrial, ele pode ser liberado por indústrias, através da forma de detergentes, por exemplo, ou ele pode ser liberado pela agricultura, certo, gente? Na agricultura, ele fará parte dos fertilizantes. Então, por exemplo, um agricultor, ele cultiva lá soja, ele vai ter que fertilizar o solo. Quando ele fertiliza o solo, ele coloca lá nitrogênio, quer dizer, na forma de nitrato, ele coloca lá fosfato e coloca lá potássio, é o famoso NPK, é um fertilizante. Esse fertilizante, ele pode até ser bom para a planta, porque a planta vai absorver e vai se desenvolver, beleza. Mas quando ele vai para a água, ele causa um sério problema. Então imagine você, gente, que o cara que está cultivando soja, que coloca lá muito fertilizante, quando ele colhe a soja, uma parte do fertilizante fica no solo. E aí, resultado, quando fica no solo, o solo descoberto porque fez a colheita, o solo está nu, chama de solo nu, solo exposto, aí o solo vai receber chuva. Quando o solo recebe chuva, ele sofre lixiviação. Quando ele sofre lixiviação, esse fertilizante, que é o NPK, acaba indo para a água, acaba indo para o rio, certo? Bom, e aí, Barinho? Esse é o primeiro passo. E agora vai acontecer o quê? Vai acontecer que quando o esgoto ele é um esgoto inorgânico, ele tende a ir logo para o processo de floração. O que é o processo de floração, Barinho? É quando as algas utilizam esses compostos nitrogenados e aí para poder se proliferar. Então a gente percebe a proliferação excessiva de algas. Observe, gente, que as algas elas começam a se acumular, ó, na superfície do ecossistema, na superfície do lago, certo? Na superfície daquele brejo, por exemplo, daquela lagoa. E as algas, quando se acumulam aqui, elas formam uma barreira que impede a entrada de luz. Uma barreira luminosa. A luz não consegue entrar.
E aí, Barnil, aí vai causar todo o problema a partir daí, porque vai reduzir a fotossíntese naquele ecossistema. E aí você lembra que a fotossíntese é o grande produtor de oxigênio do ecossistema aquático, beleza? É a fotossíntese. Bom, se o esgoto for doméstico, aí você vai ter a proliferação de micro-organismos aeróbios. Vai ter a proliferação de micro-organismos aeróbios. Bom, qual é a consequência da floração e da proliferação de aeróbios? É a redução da oxigenação da água. Então, gente, vamos recapitular. Se o esgoto é de origem inorgânica, se os resíduos são inorgânicos, por exemplo, nitrato, fosfato e potássio, as algas vão se proliferar causando um excesso de algas. Vamos chamar de floração. A floração reduz o oxigênio, reduz a oxigenação da água, porque reduz a atividade fotossintetizante. Beleza? Bom, se o esgoto for orgânico, vai aumentar a proliferação de micro-organismos aeróbios. Os micro-organismos aeróbios também reduzem a oxigenação. Então, as duas situações vão levar à redução da quantidade de oxigênio da água. Só que quando começa a reduzir o oxigênio da água, é porque os aeróbios estão se proliferando. A gente diz que naquele momento ali está tendo o aumento da DBO. O que é DBO, Barnil? É a demanda bioquímica por oxigênio. Ou seja, nesse momento aqui, os organismos estão consumindo muito oxigênio. Está tendo uma demanda biológica muito grande pelo oxigênio. Uma demanda bioquímica pelo oxigênio. Então, quando fala assim, que houve um aumento da DBO, quer dizer que os organismos estão consumindo muito oxigênio. Qual é a consequência? É que vai haver uma redução da oxigenação. Então, não esquece. Toda vez que ocorre o aumento da DBO, vai levar a uma redução da quantidade de oxigênio na água. Aumento da DBO reduz o oxigênio da água. Beleza, gente? E vice-versa. Um contribui para a ocorrência do outro. Beleza? A consequência disso, no terceiro momento, então acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. No terceiro momento, vai ter a morte dos organismos aeróbios. Por quê, Barnil? Porque vai faltar oxigênio. Se vai faltar oxigênio, os aeróbios começam a morrer. Por exemplo, os peixes. Quando os aeróbios morrem, o que sobra no fim, no último estágio, o que sobra são decompositores anaeróbios. É o que sobra no final. Então, no final, o que sobra são decompositores anaeróbios. E aí você tem que lembrar que os decompositores anaeróbios, eles liberam muitos gases. E um dos principais gases liberados pode ser, por exemplo, o CH4, que é o metano, e, por exemplo, o H2S. O H2S é o ácido sulfídrico. É um gás fedorento. É o que vai dar o cheiro de ovo podre. Então, se o ecossistema aquático passou pelos 3 estágios e alcançou o 4º estágio, o último estágio, quer dizer que os animais estão mortos, estão sofrendo decomposição anaeróbia, aquele ambiente está praticamente morto, liberando gases fedorentos. Então quer dizer o que, Barnil? Que aquela lagoa, aquele córrego, quer dizer que aquele riacho, quer dizer que aquele lago virou um esgoto a céu aberto. Então, se chegar no último estágio, quer dizer que o ecossistema entrou em declínio. Certinho? O nome disso é eutrofização. Galera, não esquece que com a floração vai gerar uma barreira luminosa. Isso vai fazer com que ocorra a redução da taxa de fotossíntese. Barnil, se vai ter mais algas, não vai ter mais fotossíntese? Não, porque o excesso de algas fica na superfície.
Resultado, se o excesso fica na superfície, só a parte superficial é que faz fotossíntese, porque a luz não consegue mais penetrar. Se a luz não penetra, todas as algas que ficavam aqui mergulhadas, elas vão morrer. Então, gente, cuidado. Olha, parece um paradoxo, né? Mas você tem que ter cuidado. Esse primeiro estágio de floração, que leva à proliferação de algas, você inicialmente vai imaginar o quê? Vai aumentar a fotossíntese, né? Não, mas vai reduzir a fotossíntese. Por quê? Porque o excesso de algas vai gerar uma barreira para a luz. Então, a luz, ó, ela não consegue entrar. Ela vai ser barrada. Então, só vai ter fotossíntese na superfície. Aqui para baixo, não. Então, vai faltar oxigênio aqui embaixo. A DBO, o Thales, sabe por que não? Porque quando os aeróbios morrem, é porque o ecossistema entrou em colapso. Então, o desequilíbrio já foi instaurado. Entendeu? Ou seja, a morte dos aeróbios é um reflexo do desequilíbrio. Barninho, onde é que está o desequilíbrio? O desequilíbrio está no aumento da DBO e na redução da oxigenação. À medida que a DBO aumenta, a oxigenação diminui. E isso é o desequilíbrio. Qual a consequência do desequilíbrio? É a morte dos organismos e a proliferação dos decompositores. Vai morrer os aeróbios. Os aeróbios morrem em massa. Tanto que se alcança esse estágio aqui, ó, Thales, você vai olhar para a lagoa, você vai ver um monte de peixe boiando, você vai ver um monte de animal morto na lagoa. Morto por quê? Por falta de oxigênio. A falta de oxigênio se dá por quê, Barninho? A falta de oxigênio se dá pela redução da fotossíntese, nesse primeiro processo aqui, e pela proliferação inicial de micro-organismos aeróbios. Essas duas situações levam ao mesmo resultado, que é a redução do oxigênio. Beleza? Só que vai haver, em paralelo a isso aqui, o aumento da DBO. O gás liberado pelos decompositores fica na água? Olha, fica na água e vai sendo liberado aos poucos. Tanto que a gente consegue sentir o cheiro, viu, Thales? Quando a gente passa pelo rio ou pela lagoa que sofreu eutrofização, a gente consegue sentir nitidamente o cheiro de ovo podre. É porque esses gases são liberados ali, ó, e vão sendo... Porque os gases são voláteis. E vão sendo liberados na atmosfera mesmo. Ó, uma coisa interessante. Isso acontece muito em ecossistemas com água corrente ou com água parada. Você acha o quê? Isso é mais comum em ecossistemas com água corrente ou água parada? E isso, Thales, com água parada. E isso, Amandinha, água parada. Só que tem um nome para isso. Gente, anota aí. Como é que é o nome para os ecossistemas de água parada? Ecossistemas de água doce parada. A gente vai chamar de província lêntica. Então, os ecossistemas de água doce e parada são ecossistemas chamados de província lêntica. Certo? Eles fazem parte do liminociclo. O que é isso, Barninho? Liminociclo. São ecossistemas de água doce. São ecossistemas dulcícolas. Então, todos esses lêntica, tem um acento, viu, Amandinha? Lêntica. Um acento circunflexo no lem. Mas é assim que se escreve, perfeito. É assim que se escreve. Então, todos esses nomes, para o Enem, é interessante que você saiba. Ó, província lêntica, o que é isso? É um ecossistema com água parada. Beleza? O que é um liminociclo? É um ecossistema de água doce. Liminociclo de província lêntica. É o quê? Água doce parada. Ficou claro isso, gente?
Pera. Quer que eu repita, Thales? Vou repetir. Vamos lá. Quando falar liminociclo, quer dizer que é um ecossistema de água doce. Liminociclo. Água salgada, a gente vai chamar de talassociclo. Beleza, Mandinha? Água salgada, vamos chamar de talassociclo. Ah, isso, talassociclo, exatamente. Chatinho, né? Mas vamos lá. Então, vou repetir. Água doce, liminociclo. Água salgada, talassociclo. Beleza? Agora, se for água doce e for água parada, aí é um liminociclo de província lêntica. Água doce com água parada. Província lêntica. Anotou aí? Água parada. Beleza. Agora, Thales, se for um rio, o rio é água doce ou salgada? Água doce. Então, o rio é um liminociclo. É água doce. Só que é água parada ou é água corrente? Água corrente. Thales, o rio é água doce. Certo? Água doce. Água salgada no rio só no ambiente estuarino. Beleza. O que é um ambiente estuarino, Barninho? É o encontro do rio com o mar. Mas o rio em si, um rio é água doce. A gente considera um rio como ecossistema. Aqui, isso. Aqui em Ilhéus tem esse ambiente. Exatamente. Ó, então vamos recapitular. Quando eu falar rio, é água doce. Certinho? Mistura o rio na Praia do Cristo, se mistura. Exatamente. Ô Thales, mas quando o mar se mistura com o rio, a gente não chama nem de mar e nem de rio. A gente chama de ambiente estuarino. Certo? É o encontro do rio com o mar. Isso, estuarino. É o encontro do rio com o mar. Então, voltando aqui. Um ambiente de rio, um rio caudaloso, é um ambiente de água doce, então é um ambiente dulcícola, água doce, eu posso chamar de dulcícola, que a gente vai chamar de liminociclo de província lótica. Caralho, é muito nome, né? Vamos lá. O que é província lótica? É quando tem, ó, água corrente. Isso, lótica. Perfeito, lótica. Lêntica é água parada, Mandinha. Lótica é água doce. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Deixa eu anotar. Deixa eu anotar para vocês. Vou anotar isso aqui. Como se fosse uma observação. Ó, deixa eu anotar. Deixa eu anotar isso aqui. Vou botar aqui um OBS. São os ecossistemas aquáticos. Ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos são divididos em dois tipos. O primeiro tipo são os ecossistemas marinhos, ou seja, de água salgada. A gente vai chamar de talassociclos. São os talassociclos. O que é um talassociclo, Barnil? São todos os ecossistemas marinhos. Ou seja, água salgada. Certinho? Só que além do talassociclo, nós temos aqui o número 2, que são os liminociclos. O que é um liminociclo, Barrinho? São os ecossistemas
são os ecossistemas dulcícolas. Vai. O que é um ecossistema dulcícola? É igual a dizer o quê? Que é de água doce. Dulcícola é que é de água doce. Beleza? Uma é lenta, a outra é corrente, lótica. Faz sentido, viu, Thales? Lêntica é porque realmente a energia cinética é menor. Lêntica é mais lento. A movimentação da água, que a gente vai chamar de ressurgência, de correnteza, é mais lenta. Perfeito. Perfeito, Thales. Está certíssimo. E lótica é porque é mais rápida a movimentação da água. Então, o liminociclo ele é subdividido em dois tipos. O que a gente vai chamar de província, lêntica, e província lótica. A província lêntica, ela tem menor energia cinética. Menor energia cinética. Quer dizer o quê? Que é um ambiente mais de água parada. Ou seja, são as lagoas e os lagos, os brejos, as poças de água, certinho? Já a província lótica são ambientes com alta energia cinética. Beleza? A gente vai dizer que são os rios. Os rios e correntezas. As cachoeiras e assim por diante. Bom, a pergunta é: qual é o ambiente que é mais favorável à eutrofização? Qual é o ambiente que é mais favorável à eutrofização? É o liminolêntico, perfeito. É um ambiente dulcícola de água lenta. Beleza? O talassociclo, que é um ambiente marinho, ele tende a não eutrofizar. Por quê? Por que o ambiente marinho tende a não eutrofizar? Liminociclo de província lêntica. Perfeito, Amanda. Perfeito. Por que o ambiente marinho tende a não eutrofizar? A dimensão e as correntes. Perfeito, Thales. Perfeito. A gente chama isso de alta depuração. Já caiu isso uma vez há muitos anos no Enem. A gente chama isso de alta capacidade de depuração. Então, quando falar assim, o ecossistema aquático tem alta capacidade de depuração, quer dizer que tem uma alta capacidade de espalhar os poluentes, de espalhar os nutrientes. Então, ele sofre mais eutrofização ou menos? A chance é maior ou menor? Menor. Perfeito. Galera, perfeito, Amandinha. Perfeito, menor. Galera, tá de boa aí. Essa parte aí você dominou, conseguiu entender esses conceitos. Esses conceitos são importantes para o Enem. Beleza, show de bola. Posso passar isso aqui, gente? Vamos lá. Vamos fazer aqui, gente, essa questão. Essa questão foi uma questão mais recente aqui, um pouquinho, foi uma questão de 2019. É uma questão que é uma questão 05 da página 80 do módulo de vocês. Essa questão aqui, ela diz assim,
Observe o esquema que ilustra duas situações do ambiente marinho. Ó, duas situações do ambiente marinho. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? Observe que é um ambiente marinho. Se você olhar o lado A, eu tenho aqui menor fluxo de nutrientes. O lado B tem maior fluxo de nutrientes. Ah, Barney, mas você disse que o ambiente marinho não eutrofiza. Olha, o ambiente marinho tende a não eutrofizar. Mas nesse caso aqui, ele colocou um contexto. E nesse contexto, o que ele está dizendo? Está dizendo que o lado B vai ter maior fluxo de nutrientes. Então, o lado B ele está eutrofizando mais. Qual é a consequência da eutrofização do lado B? É que vai ter uma redução dos níveis de oxigênio. Enquanto que o lado A vai continuar com a oxigenação. Então, no lado B, a mortalidade dos peixes vai ser maior. Certinho? A mortalidade dos peixes vai ser maior. Então, vamos lá, gente. A diminuição da concentração do oxigênio no lado B do esquema revela o quê? Revela lixiviação. Verdadeiro ou falso? Com vocês. Posso, Amandinha? Deixa eu só terminar essa questão que eu volto. Valeu? Só terminar a questão que eu volto. Tá tranquilo? Beleza. Então, aqui é falso. Perfeito. Ô, Thales, o que é lixiviar? Você sabe, Thales? Você sabe, Amandinha? O que é lixiviação? Você estuda isso em geografia. Em relação com a chuva. Não tem a menor ideia? Vamos lá. Lixiviar é quando, por exemplo, você tem aqui o solo, beleza? Só que o solo, imagine que ele está cheio de plantinhas. Se ele está cheio de plantinhas, ele tem uma cobertura vegetal. Se ele tem uma cobertura vegetal, quando a chuva bate, a vegetação protege o solo. Protege o solo. Porque o solo está coberto. Agora, se eu tiver aqui, Amandinha, se eu tiver aqui um solo, onde o solo está nu, é um solo desnudado. Por que, Barninho? Porque o agricultor fez a colheita, ou porque houve um desmatamento, ou porque houve uma queimada. Então, um solo nu. Por que, Barninho, esse solo está nu? Porque houve uma colheita, porque houve um desmatamento, porque houve uma queimada. Se o solo está nu, o que acontece quando a chuva bate no solo? Quando a chuva bate no solo, ela lava o solo. O que é lavar o solo? É retirar os nutrientes. Ou seja, quando a chuva bate e escorre, ela leva os nutrientes do solo, que são os compostos inorgânicos, é a matéria inorgânica, leva para onde, Barninho? Para o rio, leva para o lago, leva lá para o lençol freático. Então o solo fica pobre. Então o que é lixiviação, Barninho? É quando a chuva lava o solo. Galera, qual é a consequência da lixiviação? Joga aí no chat. Qual que é a consequência da lixiviação? E aí, galera? Sabe não? Isso. A consequência da lixiviação é o empobrecimento do solo. Perfeito, Thales. É o empobrecimento do solo. Perfeito. Bom, isso aqui é lixiviação? Não. Isso aqui é o que, Barninho? É um processo de eutrofização. Letra B. Por quê? Porque houve aqui uma redução da concentração do oxigênio. O oxigênio reduziu.
Se o oxigênio reduziu, então é um processo de eutrofização. Certinho? O que é volatilização? Galera, o que é volatilização? O que é uma coisa volátil? Amandinha, perfeito. Tira os nutrientes principais, esse tipo de coisa, perfeito. Isso é lixiviação. Agora, o que é volatilização? Não. Volatilização é quando começa a evaporar gases. Isso, Thales. É quando vai evaporando gases. Entendeu? Então, quando você tem algum processo biológico, tipo fermentação, tipo decomposição, que libera gases, aí você vai ter ali, ó, a volatilização de gases, como gás carbônico, como por exemplo metano, certo? Que são gases que vão para a atmosfera. Galera, o que é o processo? Aqui é falso. O que é o processo de fermentação? A fermentação é um processo aeróbico ou anaeróbico? A fermentação é um processo aeróbico ou anaeróbico? Você lembra? Ó, fermentação, não esquece, vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Fermentação é um processo anaeróbico. Se a fermentação é um processo anaeróbico, a fermentação é que vai diminuir o oxigênio ou a fermentação é uma consequência da diminuição? Cuidado, ó. A fermentação é o responsável por reduzir o oxigênio ou a fermentação é uma consequência de ter reduzido o oxigênio? Isso, Amandinha. Gostei. Se consertou aí, né? É uma consequência. Perfeito, é uma consequência. Então, cuidado. A letra B, ó. B não, desculpe, D. Aqui no lado B, a gente vai perceber o aumento da fermentação. Vamos lá. No lado B, a gente vai perceber o aumento da fermentação, sim ou não? No lado B, a gente vai perceber, no final do processo, o aumento da fermentação? Vai. Perfeito. O aumento da fermentação aqui, no final do processo, é consequência. Isso, Thales. Isso. Perfeito. Por que, Barninho? Porque vai ter o aumento da atividade decompositora anaeróbia. Os decompositores anaeróbios fermentam, liberando gás carbônico, liberando metano, liberando H2S, que são gases. Isso, perfeito, Amanda. Perfeito, Amanda. Perfeito, Thales. Porque vai haver falta de O2. Então a fermentação é uma consequência da eutrofização. Então aqui, ó, falso. E vai ter aqui, gente, letra E. A letra E é a bioacumulação. O que é bioacumulação? Não tem nada a ver. Perfeito, Thales. Bioacumulação é quando ocorre o acúmulo de algum poluente na cadeia alimentar. Aqui não está falando de um poluente, beleza? Então não está falando de acumulação. Não tem a ver com a cadeia alimentar aí. Tem a ver com o consumo de oxigênio e a morte dos organismos. Então, letra E foi o mais falso de todos. Você considera aí essa questão? Você considera essa questão aí? Acúmulo. Isso, Amanda. Perfeito. Eutrofização é o acúmulo de substâncias tóxicas. É o acúmulo de poluentes. Perfeito, Amanda. Tem nada a ver com a questão. A questão trouxe outro tema. Então, gente, ó, a letra E é o mais falso de todos. Certo? Bom, você classifica essa questão como uma questão fácil e rápida, uma questão fácil, porém trabalhosa, uma questão difícil. Rápida não é. Por que, Amandinha, que ela não é rápida? Porque você tem que parar para ler com cuidado e interpretar a cena. Entendeu? Você tem que interpretar. Então ela leva um tempinho aí.
Se vacilar, ela leva mais de 3 minutos, concorda? Você acha, Thales? Você acha que ela leva mais de 3 minutos aí? É possível que ela possa levar mais de 3? Leva uns 4? Isso. Beleza. Então, ó, essa questão aqui, para quem não sabe o assunto, é uma questão que fatalmente vai levar uns 4 minutos ou mais aí. Por quê? Porque você vai ter que parar. Você vai ter que dar uma lida aqui 2 vezes, aqui ou 3. Você vai ter que pegar aqui a imagem, parar para analisar os detalhes da imagem, entendeu? Então, para quem não sabe, vai levar mais de 3 minutos. Agora, para quem domina essa parte de ecologia, para quem estudou eutrofização, já viu logo, ó, falou em nutriente, falou em redução do oxigênio, então nesse caso aqui, eutrofização. Então, para alguns alunos, essa questão é rápida e fácil. É fácil, beleza? Para alguns alunos. Para outros, não. É o que eu falo para vocês. A classificação de rápido, fácil, de fácil, porém trabalhosa, ou então questão difícil, é uma classificação muito pessoal. É muito pessoal. É o que Thales falou aí. É o que Thales falou. Barninho, depois de ter estudado agora ficou fácil. Eu achei fácil a questão, porque eu acabei de estudar isso. Mas talvez numa prova eu não tivesse achado tão fácil assim. Entendeu, gente? Bom, o que, que você deve fazer nesses casos? O que você deve fazer é aprender a estabelecer o critério de seleção. Porque se for uma questão que você sente que você não domina, aí ó, vá pulando e vai deixando para o final. Procure primeiro as questões que você domina, que são questões que vão ser mais práticas para você. Entendeu? Tente fazer dessa forma. Como é que eu vou conseguir desenvolver isso, Barninho? Resolvendo o maior número de questões até o dia da prova. Resolvendo o maior número de questões até o dia da prova. Eu acho que eu iria errar antes de hoje. Ia ser na base do chute. Então, graças a Deus que o Interbil está lhe ajudando. Graças a Deus. O objetivo da gente é fechar a biologia. Pegar biologia no Enem e das 15 questões acertar por baixo aí 14, 13 ou então as 15. O objetivo da gente é esse. Eu preciso contar com vocês todos os dias. Galera, o segredo do Interbio é ter regularidade. E aí eu vou lhe dizer, eu vou abrir o jogo para vocês. Eu não gosto de dar aula para a turma Enem. Porque a galera da turma Enem, ela só dá um gás no último mês. É sempre assim. Quer ver uma coisa? No último mês, uma galera vai me procurar. Barninho, tem vaga na turma Enem? Tem vaga? Eu vou dizer, ó, a turma Enem já tem 4 meses, não tem como você entrar mais. Então a galera do Enem quer resolver tudo no último mês. E isso é um problema. Isso é o desespero. Agora vocês, se tiverem regularidade, vocês vão ver que o Interbio vai resolver todos os seus problemas. Por quê? Porque o Interbio vai postar vídeos diários de 5, 10 minutos. Não custa nada você ligar ali, ó, anotar algumas coisas, fazer algumas questões. Regularidade. Beleza? Para terminar a aula de hoje... Thales, eu tô até lhe devendo uma dúvida, Thales. Me desculpe, eu acabei não respondendo, mas eu vou responder daqui até sexta-feira. Fique calmo. Thales me mandou uma dúvida de uma questão, eu vou resolver, beleza? Eu vou resolver. Fique calmo. Mas assim, deixa eu falar, gente. Outra coisa importante. É importante explorar mais o WhatsApp. É importante explorar mais essa comunicação direta comigo, que se torne mais frequente. Beleza? É importante isso. Agora, deixa eu falar com vocês aqui. Para terminar a aula de hoje, eu vou contar uma história rápida, né? Um amigo meu, que também é professor, uma vez contou uma história que eu achei muito interessante. Que foi assim, ó. Ele pegou os filhos dele e aí estabeleceu uma missão para os filhos dele. Qual foi a missão? De pegar um canivete, ele comprou um canivete e deu para um filho e deu para o outro filho. Era um menino e uma menina, eram gêmeos. Beleza? Gêmeos. E eles tinham o quê? 6 anos. Ah, Barninha, ele é maluco? Deu um canivete para uma criança de 6 anos? Não, não é maluco não. Olha o objetivo dele. Deu um canivete para cada um e disse assim, ó, esse canivete vai ficar aqui e todos os dias
Não, eu quero que vocês peguem esse canivete e cortem esse pedaço de madeira. E dê um pedaço de madeira para os meninos cortarem. Beleza? Aí o filho olhou para ele e disse assim: meu pai, não tem como eu cortar esse pedaço de madeira. O pedaço é muito grosso para cortar com essa faquinha. Para cortar com esse canivete. Aí ele disse: ó, eu não disse que tinha que cortar de primeira. Eu disse que o objetivo de vocês era cortar essa madeira. Eu não disse que você tinha que passar o canivete uma vez e cortar. Resultado: todos os dias antes de dormir, os meninos iam lá e passavam a faquinha. Todos os dias antes de dormir, ia lá e passava a faquinha. Resumo da ópera. Passou-se alguns meses e cada vez que ele passava, a madeira cortava um pouquinho. Cada vez que passava, a madeira cortava um pouquinho. Então, gente, qual é a moral da história? É que quando a missão é muito difícil, não queira fazer ela da noite para o dia. Não queira intensidade. Queira regularidade. Não é intensidade que vai levar você a passar. É regularidade que vai levar você a ter um bom resultado, entendeu? Então essa é a moral da história. Regularidade. Beleza, Thales. Show de bola. Galerinha, vou me despedir de vocês, certo? Durante a semana eu vou postar aulas sobre outros impactos ambientais, porque os impactos ambientais não acabaram. Não acabaram. Vou voltar, beleza. Já esqueci, viu, Thales? É esse daqui, ó. Não é esse daqui, Amandinha? Que você quer? Gente, então, ó, durante a semana eu vou postar alguns vídeos sobre outros impactos ambientais importantes, bem importantes, e sobre os biomas. Valeu? Sobre os biomas. Quando for na quarta-feira que vem, a gente vai começar um assunto novo. Então é importante que daqui até quarta que vem, você tire as dúvidas, faça todas as questões de ecologia. Então a ecologia a gente está finalizando. Valeu? Beleza, vamos lá. Galerinha, então, ó, fica um beijo de barninho aí pra vocês. Boa semana pra vocês e jogador, hein? Valeu, Amandinha. Um beijão pra você, meu anjo. Até semana que vem. Valeu, Thales. Um abração, meu velho.